Rapaziada, vou pedir encarecidamente que não vejas este manhwa por aqui. Por favor, este manhwa aqui foi publicado no Kawan Manhwa, não no manhwa do Kawan. Este manhwa foi publicado no Kawan Manhwa. E vai lá ver este manhwa, por favor. Mesmo que seja não tendo vendo, mas tendo vendo. Eu não posso falar exatamente o que tu devia fazer para ajudar o canal, já que eles não estão monetizados e precisam de visualizações e principalmente tempo de visualização para monetizar. Então, por favor, vai lá e vê o vídeo todo. Se não ficou aqui 2x, por favor. Mesmo que tu não esteja assistindo, eu queria dizer isso, mas não posso, já que o YouTube tem regras que eu não posso dizer para criar visualizações falsas. Mas, por favor, vai lá e vê o vídeo. Por favor, eu nunca te pedi nada. Se tu é membro aqui do canal, ajuda-me, por favor. Isso ajudaria muito mais do que qualquer coisa. Sério, por favor, vai lá e vê o vídeo. É a coisa que eu mais peço a ti. Eu já passei por um strike nada no nível que o Kawan passou, mas recentemente ano passado isso foi uma dor traumática. E o cara conseguir se reerguer nesta velocidade é uma força de determinação insana. Por favor, vai lá e ajuda o Kawan. Ajuda o Kawan, ajuda o HB, ajuda os editores. Eles precisam ganhar dinheiro para sustentar suas famílias. Não sou como eu, que estou tranquilo, que ainda estou a viver com os meus pais. Eles saíram de casa, já estão a morar sozinhos, estão construindo a sua independência. E o YouTube acabou com isso. Na verdade foi uma empresazinha que eu não quero pronunciar o nome, mas acabou com essa sustentabilidade que eles construíram. Então, por favor, ajudem eles a reconquistar isso. Eu não estou pedindo para dar dinheiro aos caras, porque nem dá. Mas quando eles conseguirem monetizar, aí se queres ajudar, tudo bem. Mas por agora, vai lá e visualiza o vídeo. Isso aí, e mudaria, pode mudar a vida de várias pessoas. Tanto das pessoas que foram literalmente envolvidas, tanto os seus familiares. Então vai lá e ajuda o canal. Isso é importante demais, rapaziada. Por favor, eu peço de coração isso. Ajuda o canal o Kawan Manhwa. Eu ainda não estou habituado ao novo nome, desculpa. Mas vai lá e ajuda. Isso é importante demais. O canal deles tomou strike. Inclusive foi por isso que eu também apaguei vários vídeos do canal. Se notarem que vários manhwas sumiram, eu tive de apagar o vídeo. E é isso, ok? Espero que entendam. Isso realmente aconteceu. E o canal aqui tomou 44 strikes. Não este canal, o antigo. Mas vai lá, tá aqui o arroba, tá aqui o canal, não tem desculpa, só vai lá e vai. Também tem o link na descrição do vídeo. A primeira coisa na descrição deste vídeo vai ser o canal do Kawan. Por favor, vai ser 3 arrobas do canal do Kawan, seguidos. Se não tem desculpa, não tô vendo onde é que tá. Tá lá. Por amor de Deus, vai lá. Agora que eu já entendi, e também não posso só fazer um vídeo indicando o vídeo, porque infelizmente isso não teria tanto engajamento quanto fazer o meu react. Vamos fazer o react. Mas é só para ter este vídeo, para conseguir falar isso que eu falei agora. Senão eu nem reagiria ao vídeo. Eu quero que tu realmente vejas por esse canal, por amor de Deus. É por favor, eu nunca pedi tão fixamente que tu faças algo. Se puderes ir lá, vai. Isso ajuda demais. Ver o vídeo completo, de um minuto ao outro. Se puderes colocar no 0, 2.5 e ver tudo, daria bom, daria. Mas isso também pode dar problema com o canal do Kawan, então é melhor não. Vê num X mesmo. Não coloca nem do 2x, nem no 0.25, porque ambos podem dar problema de diferentes formas. Então, só coloca num X de boa, tranquilo, ok? Espero que entendas. Muito obrigado por estás ajudando e indo lá. Se já não estás aqui a vendo o vídeo, melhor ainda, já foste para lá, perfeito. Dito isso, vamos ver aqui o react nada, vamos ver aqui o manhwa. Eu acabei narrando, deixa-me lá puxar do início e vambora. Estamos agora em Makai, a terra de bosques que fica dentro do portal. Nesse momento estava acontecendo uma luta épica entre um lagarto e 3 tubérculos. Pareciam arqui-inimigos. Lutas frequentes aconteciam entre... Eu conheço isso, eu já vi esse tubérculo antes, que eu vi esse rabanete aí, rapaz! Aqui, pô, Garden Story. Eu sabia que já tinha jogado esse jogo, pô. Tu joga com ele, caralho, muito foda essa representatividade entre jogo e manhwa. Muito maneiro, pô. Eu diria que daria pra fazer muito muito jogo de manhwa. Porra, ia virar tão bom. Um jogo de construção de cidades a lá Lloyd Fronteira ia ser sensacional. Uma mistura de batalha com... Como é que eu ia dizer? Esqueci o nome, enfim. Com fazendinha,
batalhas com construção de vila, é isso que eu quis falar. Tipo um Citizen Skyline, só que versão Lei de Fronteira, com tanto na perspectiva de um cidadão e ajudando, misturando um pouco mais de... No início, uma vibe... Qual é o nome do jogo? Também joguei pelo Game Pass, desgraça. É o... Coisito. Qual é o nome do coisito, desgraça? Como é que é? Frostpunk. No início é muito mais o diálogo de pessoa para pessoa, tentar convencer todo mundo a criar ou evoluir a cidade, mesmo tudo mandando, as pessoas podem criar uma revolta. Iria ser sensacional se fosse assim. Maravilhoso, mas eu sei que isso não vai acontecer. É um universo utópico que a minha cabecinha quer que aconteça, mas não vai acontecer. Enfim, ideia legal, mas comenta aí, tu curtia ter um jogo de Lei de Fronteira? Na moral, tá bizarro. Este é o primeiro react que eu acrescentei 500% a mais do que o vi de vídeo. Porra! Diz-me um react que já acrescentou mais de 500% do que realmente viu do vídeo. Em 11 segundos de vídeo, estamos aqui com 6 minutos de react. Muito foda. Entre eles. E quando a cobra partiu pra cima, se perguntaram quem quer ganhar dessa vez, hein? Um dos homens falou que o resultado é muito óbvio. Mas a mulher falou que tá até que acirrado. Este aqui sabe jogar, tem um caratezinho, dá pra ver que eles têm uma postura. Este aqui manja. Hoje, hein? Mas ele falou que lá vem o soco do super-homem. E a cobra conseguiu se esquivar, mas foi cortada pela folha do tubérculo. E só fez chorar muito magoada. E ela saiu correndo, perdendo o combate. E a águia... Eu acho que não dá pra chamar de cobra, já que tem pata. Tem cobra com pata? Tem essa anomalia da natureza? Ah, mas isso chama-se lagarto, eu sei. Mas já não se chama cobra, não é? Falou não? Que a mandrágora venceu. 99 vitórias de 99 lutas. Caralho, falou que foda. Sansa foi bem dessa vez também. E o único humano que tava ali falou que eles tiveram uma baita luta hoje, hein? E a mandrágora tava pronta pra passar parece muito bom. De carismático. Ela foi toda lustrada, tava passando por uma massagem. Que coisa maravilhosa. E realmente não sabe por que ela gosta tanto disso. Até que uma garotinha apareceu com muita fome e perguntou pro tiozinho quanto que vai demorar. Ele falou que tá quase pronto. Com certeza, ela vai gostar desse prato ótimo. Mas ela falou que não vai ficar completo sem esses ovos aqui. E ele falou que, é claro, vai ficar perfeito. Uou! E ela falou que ele tá indo bem, mas antes de servir o prato, ela fazendo um coisito assim, ele colocou pequenas sementes por cima. E o jantar estava pronto. Hoje o cardápio é quente especial com arroz frito. E o pessoal mandou ver, filhão. Quando a mulher com um crânio na cabeça falou que... Rapaz, do nada! Ele é bom cozinhando, ele ficou todo tímido assim. Ai, meu Deus do céu. E enquanto todo mundo comia, com essa carinha assim, ele pensou que viver dentro de um mundo demoníaco até que não é tão ruim assim. Pô, demoníaco isso? Porra! Se isso é demoníaco, a vida normal é o quê? Não, tô curioso. Porque aí não tem imposto, aí não tem recibo, não tem... Porra, não tem nada. Não tem nenhuma conta pra pagar. Como é que isso é demoníaco e aqui não é? Não, quero que me explique, irmão. Por A mais B... Eu não tô falando contigo, HB. Eu sei que tu sabe de quanto muito é demoníaco. Tô falando com esse protagonista desgraçado aqui. Como é que tu diz que o mundo é demoníaco com tanto privilégio aí? Sacanagem, na moral. E agora a explicação de como tudo isso aconteceu. Um dia um portal abriu, trazendo destruição com ele. Um mundo chamado de O Mundo Demoníaco preencheu o planeta Terra com monstros brutais. Em resposta, pessoas despertaram como caçadores desses monstros, aqueles predestinados a acabarem com o mundo demoníaco. Com essas habilidades especiais, conseguiram dar um respiro para a humanidade. Ela conseguiu contra-atacar. O tempo passou, cidades foram reconstruídas, e mesmo com os vários problemas que permaneceram, pelo menos as pessoas poderiam viver uma vida decente novamente. Mas para que essa vida de paz fosse preservada, para que os monstros morressem, caçadores tinham de se sacrificar todos os dias. Depois de um tempo, isso se tornou um problema. Não tinham caçadores. Porra, que bicho bizarro da desgraça! Naturalmente despertados o suficiente para lidar com os monstros. Então uma nova criação da humanidade nasceu, uma forma de vida artificial, um caçador quimera. Os materiais eram prisioneiros que já seriam executados e mortos, e corpos de... Eu não duvido que a humanidade faria isso, mas é bizarro eles já abordarem isso numa obra. Animais, juntando tudo isso com minerais raros de dentro desses portais e A humanidade faz isso, só que não com pessoas, mas com vários animais faria. Se tivéssemos uma guerra e precisássemos, porra, a humanidade faria isso sem dó, sem
possibilidade alguma de dar errado. Eles dariam tudo para conquistar o planeta de volta. Certeza. Células de monstros. E é claro, com muitos sacrifícios, a humanidade Óbvio. conseguiu criar a primeira quimera. E isso se tornou uma produção em massa para deter os monstros. Isso foi aclamado Rapaz. pelo mundo inteiro como uma fusão perfeita entre o sistema de Era caçadores dentro. e a ciência. E aí, que é isso? Calma. A pessoa sofrendo pra caralho, transformada, e eu digo essa parada. Não com uma pinda, mas calma também. Isso drasticamente reduziu a moral dos caçadores. Porém, salvou Sério? inúmeras vidas. O mundo estava voltando a se tornar aquilo que ele já era. E décadas depois disso... Ah, mas caçador morreu. Mas quer dizer, caçador deixou de morrer. Mas as quimera começou a morrer. Aí que eram ex-humanos, ninguém reclama, todo mundo de boa. Então já percebemos que na carga hierárquica desse mundo, quimera está abaixo das pessoas normais. Pessoas, quimeras. Já deu pra ver que criaram uma coisa abaixo, só que é bucha de canhão, literalmente. Só vai lá e morre por nós. Noite, no edifício de pesquisas ilegal de quimeras, no andar subterrâneo de nível 18, os doutores estavam analisando uma das quimeras. Parecia que o braço dela estava se decompondo, apodrecendo. O outro falou pra não chegar perto Elas colocam na cadeia mesmo, como se fosse lixo. Caralho. dessa jaula. Mas o que tava com a lanterna falou que tá tudo certo. Essa quimera aqui já tá com o cérebro todo frito. Sem um comando, ela não se mexe. E de fato, parecia que o braço dela tava completamente apodrecido. Talvez um efeito colateral. Bom, eles vão fazer o relatório e depois voltam aqui se precisar. Tá juntando DNA que teoricamente não é compatível. Óbvio que vai acontecer E a isso. quimera ficou lá, em silêncio. Mais tarde, no escritório Esse do diretor, draconídeo? os doutores disseram que o número 17 talvez não pudesse ser salvo. O corpo dessa quimera estava extremamente danificado. Qualquer outra quimera, na verdade, já teria morrido. O número 17 tinha no máximo mais um mês de vida. O diretor falou que tudo bem e falou para mandá-lo para a próxima operação de supressão ao portal. E deixa um aviso para que todos os caçadores evacuem daquele portal. Mas não programe a quimera para retornar para a Terra. Será a última missão do número 17. E dentro do portal, mais tarde, no mundo demoníaco, numa zona montanhosa e rochosa, o número 17 Será estava que como não vai ter programação nenhuma, ela vai recuperar sua humanidade? lidando com todas as criaturas Ou pelo menos seus instintos? facilmente, cortando as criaturas voadoras ao meio, até que um verme de areia apareceu. Mas a quimera não tinha medo de nada e fatiou a criatura em vários pedaços de carne nojentos. As que estavam longe foram atingidas pelo seu disparo laser, que não só matou todas as criaturas, como perfurou a montanha que estava ao fundo. Os caçadores que estavam lá disseram que isso era incrível. Acabou com os monstros com um ataque só. Não é à toa que é uma quimera de rank S. Absurdo. Mas o caçador falou que não tem sinais daquele portal estar fechando. Mas um outro caçador falou que tudo bem, não importa quantos monstros apareçam. Enquanto a quimera estiver aqui, eles não vão ter problemas. Tudo que eles têm que fazer é matar os monstros mais fraquinhos enquanto a quimera lida com o trabalho sujo. Até que o caçador falou que finalmente o espectro vermelho foi confirmado do portal. Então eles começaram a bater em retirada. Mas a quimera ainda estava lá, duelando contra os monstros. E a caçadora perguntou se não vão levar a quimera? E o outro caçador falou que não tem ordens de levá-la de volta. Aparentemente ela tem pouco tempo de vida. A caçadora falou que tá se sentindo muito mal por isso. Sem essa quimera não teriam conseguido cumprir a missão. Mas o cara falou pra não se apegar à quimera. Eu sempre, São deitar pra praticamente fora. inanimados. Eles só seguem ordens. Ah, não ligue pra essa coisa que era um ex-humano que literalmente sacrificou sua vida pra tu viveres. Não liga pra isso, não. Coisa pouca, coisa lixo. Que porra é essa, Os irmão? comandos são basicamente monstros feitos pra matar. A missão Monstros, exato. Um ser humano que se sacrificou pra tu poder viver. Monstro. Porra, caralho. Grandão isso aí. Esse discurso aí é bom era mesmo. pra assegurar somente os caçadores. Enquanto isso, a criatura ainda estava matando cada monstro diante de si. Mesmo tendo seu braço arrancado, seus olhos feridos, a quimera continuou lutando. Ai. Mesmo sabendo que isso não teria volta. Mesmo sabendo que essa seria sua última luta. Nenhum caçador Eu tô tentando entender o que essa história da quimera tem a ver com o que nós estávamos vendo antes. Eu queria saber. morreu. 1823 monstros morreram. E no momento de sua morte, o número 17 se lembrou de que ele já foi uma criança sequestrada há muito tempo atrás. Então visões passaram por sua mente danificada de quimera. Ele não pôde compreender completamente o que eram essas lembranças e imagens. Simplesmente as encarou, sem significado. Ô, louco, que metáfora interessante. Elas curando como se fosse aquelas
Não sei como é que chama aí no Brasil, não vou tentar inventar. Mas como se aquelas paradas de filme antigo. 79 anos atrás, ele estava abandonado num orfanato. E uma pessoa o encontrou, cuidou dele. Só que mesmo vivendo no orfanato, ele era muito agressivo. Ele sempre brigava com todas as crianças que faziam bullying com ele. E as outras crianças acabavam bem machucadas. Por isso ele foi expulso do orfanato. Nesse momento ele foi sequestrado. Virou uma cobaia ilegal para se tornar uma quimera. Ele que se tornou o número 17. Ele tinha uma habilidade muito especial. Ele não sofria os efeitos colaterais normais. Era um raríssimo caso em que a consciência humana continuou viva. Na verdade, antes de se tornar um monstro, ele era um caçador que matava monstros para salvar as pessoas. E mesmo que agradecessem ele respondia somente como se fosse um robô. Mas então ele se perguntou é aquela famosa. O que ele estava fazendo nessas lembranças. E o doutor falou que deve ser uma confusão mental. Os efeitos colaterais finalmente bateram nele. Depois de 15 anos, mais de 500 implantes de monstros, ele finalmente se tornou uma criatura de rank S. O número 17 se tornou um grande sucesso. Então ele se tornou um pet. Os caçadores alimentavam ele como se fosse um cachorrinho. As pessoas que não lidavam com monstros evitavam ele. E há 3 dias atrás, ele cumpriu o seu objetivo. Matou todos os monstros que deveria matar. No entanto, esses 527 implantes de monstros que compuseram o corpo do número 17 reagiram nesse momento. E ele voltou a se tornar um humano. Ele renasceu como um humano, mas agora no mundo demoníaco. Ele percebeu que mesmo nesse corpo de humano, ainda tinha suas habilidades de monstro. Que legal! Introdução muito boa. Tinha 100% humano ainda não, viu? De qualquer jeito, tem um bração bem bizarro. Ele foi descartado. Bom, ele nunca vai poder se sentir como um Eu chamaria mais disso de libertação, mas tu considera descarte, tu curtia tá lá? Não sei, é meio bizarro na minha opinião, mas é isso aí. Humano. Além de ser descartado, ele percebeu que o número que ficava em seu braço, que reconhecia o seu experimento, desapareceu. Ele não era mais o número 17. E ele sabe também que se seu núcleo não for destruído, ele pode reviver até 3 vezes. Mas ele achava que células de monstros mortos não podiam se fundir com as de humano. E aparentemente seu corpo foi restaurado para o seu auge. Com todos esses experimentos e efeitos... O teu auge não, porque tu... Pelo que eu percebi, tu ainda era adolescente nessa altura em que tu começou a tomar essas paradas doidas. Então, esse corpo aí de 20, 30, porra, não é o teu auge. É muito mais do que o teu auge. É o teu futuro auge. Tipo o que o Gon conseguiu em Hunter x Hunter lá no finalzinho. Esse vocês conhecem. Colaterais indo embora, ele se sente melhor do que nunca. Desde que os efeitos dos experimentos começaram, somente ficou enevoada. Suas memórias ficaram nubladas. Mas agora até os feitiços que impediam ele de pensar, de raciocinar ou de escapar, simplesmente se foram. Talvez ele possa viver como um humano normal agora. 17 era somente seu nome falso. O seu nome de verdade é... Ele tentou se lembrar. A pessoa que o acolheu do orfanato falou que ele tem uma natureza bem rude e agressiva e mandou ele tentar viver de forma diferente, ajudando as pessoas, pelo menos se esforçando pelo bem. E durante aquela bronca ele se lembrou que o seu nome era Chon Do-yoon, que se perguntou como que... Ah, não começa com nome coreano não, essa desgraça só não é pior do que o nome chinês. Ah, mas é o nome é cultura deles. Ok, mas eu tenho direito a não curtir a cultura deles, não posso. Não tô dizendo que devia acabar, que devia ser aniquilado. Não, só tô dizendo que para o meu entendimento, sobre o meu conhecimento, faz muita confusão na minha cabeça. Eu não tô dizendo que devia acabar, que devia ser nada disso, por amor de Deus. Eles têm o direito de colocar os nomes dos seus filhos como eles quiserem. Na verdade, essa mãe não. Porra, largou o filho e ainda quer deixar um nome horrível desses. Coitado, compensa não. Ela até finalmente deixa de ter esse fardo, ter um nome coreano. Mas não, ela teve de se lembrar que o seu nome era coreano. Coitado. Enfim. Que uma criança abandonada em um orfanato pode ajudar as outras pessoas. Isso não faz sentido. Então ele se perguntou o que deve fazer agora. Vingança? O Chon sabe que para se vingar precisa de um alvo que você possa ver. Honestamente, ele não tá com muita vontade de se vingar também. Não é como se ele tivesse um caminho de volta pra Terra também, né? Se ele continuar vivo, eventualmente vai topar com um humano ou outro. Ele vai descobrir o que fazer quando a hora chegar. Ele tomou essa decisão. Mas a minha dúvida é... Agora ele tá sozinho. Então no futuro ele vai se encontrar com mais pessoas. Porque nós vimos naquela refeição lá que ele tava tendo que tinha vários humanos. Será que vai ser mais monstros que foram descartados? Que conseguiram virar humanos ou não? O problema é que ele tava pelado. Andando, ele finalmente encontrou uma área verde, floresta. Qual o problema? Tu é um monstro, consegue regenerar qualquer pedaço do teu corpo, só não consegue regenerar se o teu núcleo quebrar 3 vezes, pelo que eu entendi. Então, tá pelado? Não entendo a diferença. Tu, quando tu era monstro, também tava pelado o tempo todo. Ninguém reclamava contigo. Rios e no caminho pro rio. E se acontecer alguma coisa, tu literalmente pode dizer: ah, não, eu não tive educação.
Eu fui sequestrado quando era criança e fui torturado desde então. Porra, é a melhor desculpa possível para poder andar pelado. Ninguém pode te julgar diante disso. Diz uma pessoa que diria, todo mundo vai se calar na altura. Não tem uma palavra contra essa afirmação. É loucura. Demoníaca morta. O Chão cogitou uma briga territorial. Só que ao mesmo tempo, essa criatura não tinha feridas muito graves. Parece que morreu envenenada. Bom, ele pode aproveitar para pegar o seu couro e fazer algumas roupas. Então ele usou novamente sua habilidade para criar uma mão de lama. Isso eu já vi antes. Rapaz, onde é que tá? Isso eu já vi antes, rapaz. Eu já vi essa coisinha aí antes. Se eu já vi. E talvez ele se lembre de como cortar um monstro desse tipo por conta do laboratório. Caralho. Mas no momento que abriu a o que faziam com ele? caça daquele monstro, uma nuvem de veneno se espalhou pra todo lado. Não teve efeito sobre ele, então era só lavar que tava novo. E ele fez Eu falei, ele tá em no regeneração. próprio rio, por que não? Só que ele percebeu que, como era couro de monstro, era um pouco duro até demais. Então ele começou a bater pra amaciar. Ele bateu tanto que passou por uma tosa aquele couro. Só que no final ficou realmente bem macio, parecia um casacão de pele. Só que nesse momento, aquela criatura acordou. A criatura peladona acordou. Tava viva. Então tava rasgando o couro pra fazer a abertura. Irmão, vamos ser sinceros. Na minha opinião, é melhor matar esse bicho, que esse aí vai sofrer pro resto da eternidade, que ele não tem regeneração nem nada do tipo. Então, o que ela vai sofrer de frio vai matar ele. Isso ao longo de tempos e tempos e tempos. Então, por favor, finalize esse bicho. Pelo menos pra ele não sofrer. Seu pescoço, braços e pernas. Ficou uma túnica bem louco. bonita. Brabo. Parando pra pensar, o cara reviveu no terceiro dia, tá usando túnica. Só falta ele andar sobre as águas, viu? Uma coisa... Rapaz! Aí tu tem um ponto, HB. Não posso Quando ele discordar. colocou a roupa, percebeu que tinha veneno. veneno. Droga. Mas ele vai vestir mesmo assim. E quando se virou, viu que o pássaro tava vivo e acordado ainda. Ele tava balançando a cabeça tentando falar alguma coisa. O Chão falou que pra estar vivo nessa situação, deve ser um monstro do tipo morto-vivo. Se fosse uma ameaça, o Chão já teria matado essa criatura. Isso porque ele era um caçador, né? Mas a criatura tá muito fraca graças ao envenenamento, então ele não precisa matá-la. Ele disse pro pássaro que é um dia de O veneno não era dele, era do outro bicho que o envenenou. Ok. pra eles dois. Essa é a segunda vida do monstro, então é bom que ele faça valer, viu? Se o destino realmente os uniu, eles vão ter uma outra chance. Mais tarde, Chão encontrou uma caverna, um lugar para O cara vai sofrer até a eternidade. Mas ele é morto-vivo agora, não tem problema. Aí tu tem um ponto, realmente falou isso, eu esqueci. viver, talvez. Só que de repente uma centopeia desmoronou tudo e atacou diretamente o Chão. Lembra de Solo Leveling, que é uma obra que eu nunca mais vou poder trazer. Tem um vídeo de Solo Leveling aqui no canal e eu já apaguei, porque não dá pra trazer mais. Inclusive ainda tem que apagar os shorts. Que a caverna era realmente bem escura. Isso antes de cortar o pescoço da grande centopeia com os braços. E ele rejeitou esse lugar. É muito escuro. Não gostou. Mais tarde ele É só pegar uma tocha, ué. É só ligar aí. Param. E tá. Iluminação. Olha aqui. Vermelho, azul, verde. É só usar tocha. Não sabe usar tocha? Nunca aprendeu com o estava Steve? numa montanha nevada, depois de descer a Ô, porrada Yeti! em vários Yetis. E ele falou que conseguir comida nesse lugar parece difícil. Não gostou também. A próxima floresta tinha muitos cogumelos venenosos. Não gostou. Depois era muita lama. Tu tem resistência a veneno? O que é que importa? Se o sabor for bom, tudo certo. Também não gostou. Depois era muito quente. Também não gostou. Até que ele encontrou uma grande cachoeira. O cenário até que não era tão ruim. Bonitinho. Assim, ele nunca achou que chamaria o mundo demoníaco de bonito. Então ele daria uma explorada por essa região. A água é limpa e clara. Tem vários peixes demoníacos. Mas peixes, ele imaginou que seria um bom lugar. Até aí, no nosso mundo tem piranha. Mas não tô falando de nada, não. Não tô falando de nenhuma pessoa física. Tô falando de animal. A piranha que anda em grupo. Tu entendeu? O que fica só na água. Consegue respirar debaixo d'água, ok? Dá pra fazer um acampamento, fritar alguns peixes. Tem árvores por perto com frutos, flores, um ar fresco. Isso aqui é perfeito pra ele. Ele finalmente aprovou um lugar pra chamar de casa. Só que numa área próxima da onde o Chão ficaria, um portal se abriu. E um robô saiu de dentro dele se perguntando se esse é um mundo demoníaco. E quando o Chão aprovou esse local, pensou que a primeira coisa que tinha de fazer era arrumar o lugar onde construiria primeiro. Com seus fios tão afiados quanto lâminas, ele cortou todas as árvores. Ele também usou esses mesmos fios para armazenar toda a lenha. Quando conseguiu a madeira suficiente para construir o que queria, tirou todas as raízes para deixar o ambiente plano. Agora sim, nada mal. Como ele era muito... Caralho! O cara tem tudo! Tudo que é poder,
consegue? Ele pegava com um braço só, aquela tora de madeira enorme, e falou que a primeira coisa Ih, tá pegando na tora. Ih, lá ele. Também tô, na verdade. era um pilar. E ele se perguntou que sensação é essa? É o livre-arbítrio? E na verdade é bem divertido. Ele tá construindo a sua primeira casa. Depois ele quebrou um pouco a Achando que tá madeira no e fez mar, as né? tábuas de madeira pro chão da sua casa. E ele colou as paredes com o teto e os pilares usando essa gosma, que parecia de slime. Um monstro que ele matou há pouco tempo atrás. Ele sabe que se endurece e fica Usando slime pra conectar as coisas. Igual um certo joguinho que eu conheço. Igual que jogo, não tudo sei, quanto né? pedra, só não sabe se é resistente à água. Ele espera que seja. Daí quando ele colocou É. o toque final, o negócio ficou horrível, moleque. Meu Parecia uma Deus. casa abandonada que tinha acontecido Tem um que ser esse assassinato fio de embaixo. dentro. Mas o Chon achou bem confortável. Mas ele pensou que tinha algo faltando, não é? E ele se Pedra. perguntou o que geralmente as pessoas colocam dentro de uma casa. Ele se lembrou de Cama. uma das aulas que ele teve, na época que era um pequeno caçador quimera. Mostraram pra eles como era uma casa normal, antes da abertura dos portais. E o Chon percebeu que é isso que estava faltando. As pessoas criavam coisas no seu jardim. Bom, ele não pode criar exatamente um cachorro no mundo demoníaco, né? Talvez ele deva fazer um jardim, mas ele também não sabe como cultivar uma Casa de rico tem jardim, porra. Cria eu ter jardim na minha. do mundo demoníaco. Mas ele sabe que tem montanhas geladas Cria não, na verdade, pô. Bota trabalho de cuidar de um jardim, tá doido? aqui perto. Ele pode começar a plantar mandrágoras. As mandrágoras vivem perto do pico das Montanhas Nevadas, onde a energia demoníaca é bem mais espessa. E o Chon percebeu que estava nevando pra valer. E no dia que ele foi sequestrado pro laboratório, tava nevando, assim desse jeito. Naquele dia tava tão frio que ele se sentiu sortudo por ser sequestrado no início. Ser uma quimera até que tem seus pontos positivos. Ele não tinha de se preocupar com frio, congelamento, nem morrer de fome. E o Chon, conforme se aproximava de onde as mandrágoras estavam, sentia cada vez mais poder demoníaco. Até que ele finalmente encontrou aquelas Interessante. plantinhas pra fora da terra. E aí explicado Não vai gritar? Cadê? Ah, mandrágora fake. que as mandrágoras são criaturas extremamente sensíveis ao estresse. Pequenas mudanças ambientais podem matá-la. E o Chon falou que vai transplantá-las pra perto de sua casa. Daí ele pegou uma mandrágora bem mais jovem, que possa se adaptar melhor. E ele se lembrou São aquelas que vimos no início do só vídeo. depois de tirar a mandrágora que elas gritam muito. Ele deveria ter tampado os ouvidos. Só que na verdade, não. Essa que ele Tá pegou dormindo. tava dormindo. A próxima que ele pegou também tava. A última ficou acordadinha, mas não gritou. Elas não estavam gritando, muito pelo contrário. Estavam Bizarrice. roncando. E até bocejando um pouquinho. O chamado grito de mandrágora só acontece quando os humanos a cultivam artificialmente. No mundo humano, onde a energia mágica é fraca, as entendi. mandrágoras passarem por estresse, elas gritam e morrem. E o Chon percebeu que elas não estão gritando porque estão dentro do mundo demoníaco. E também não estão resistindo nem lutando contra ele, porque tá legal, tirando elas bom detalhe. literalmente de suas casas. Ele até cogitou que talvez as mandrágoras vejam ele como se fosse uma delas, até porque ele tem sangue de monstro. Inclusive, ele tem células de mandrágora. Daí o Chon falou que funciona Tem? pra ele, colocou as 3 na sua túnica e falou que menos estresse vai ser bom pra elas. E se elas crescerem bem, pode usar as suas raízes mais tarde pra fazer um chazinho, deve ser bom. Até que de repente ele escutou barulhos de luta, pareciam. O Chon falou que devem ter caçadores por perto. Ele não faz ideia do porquê vieram pra um lugar perigoso que nem esse, mas talvez ele deva pegar algumas pedras de portal, só em caso de algo acontecer, né? Enquanto isso, os caçadores realmente estavam com um problema. Enfrentaram uma horda de coelhos da neve. O primeiro caçador conseguiu criar Prota teve muita sorte, não apareceu uma nada. barreira, mas ela estava prestes a quebrar. E nesse momento ele se perguntou por que aceitou essa missão. E quando sua barreira se quebrou, ele pediu por ajuda. E a ajuda chegou como um míssil. No meio de toda O essa Pratinha fumaceira de neve, uma pessoa Teve muita apareceu, sorte, o Prata tá lá. Chon, e falou que faz um tempo que não vê um coelhinho das neves. Rapaz, que coelho bizarro, parece o Reziro. Com sua aura intimidadora, todos os coelhos saíram correndo dali, apavorados. Essa ventosa, por que eu tenho uma ventosa? Ah, pra agarrar e poder continuar mordendo, que bicho desgraçado. Pisando uns nos outros pra fugir. E os caçadores se perguntaram se monstros de rank B, uma horda inteira deles fugiu só de ver uma pessoa. E é claro que agradeceram muito ao Chon por ter salvado eles. O caçador da barreira se apresentou como Kim Tai-hun. E quando ouviu o nome Chon Do-yun, pensou que nunca tinha ouvido falar dele. E pelas roupas dele, ele parecia ser da classe eremita. O Chon perguntou por que exatamente eles estão aqui. Eles se parecem muito com caçadores rank D. Estão num lugar perigoso que nem esse. E os caçadores falaram que foi pelo dinheiro da missão. Eles estão aqui pra pegar Justo. uma quimera viva e levá-la de volta pro mundo humano. E o Chon se perguntou se estão procurando por ele. O caçador falou que ouviu dizer que essa quimera escapou do seu laboratório de pesquisa. É um tipo de criatura mecânica. Escapou. E simplesmente pulou dentro de um portal. E o Chon pensou que não é ele. E de qualquer jeito ele não vai se meter nessa história. Só vai pegar algumas pedras de portal e meter o pé. Mas perguntou onde exatamente estava o equipamento desses caçadores.
Eles vieram A pro espada mundo no chão aí. demoníaco de mãos vazias. E cadê a pedra de portão deles também? O outro caçador falou que a sua equipe pegaram tudo e fugiram. Aqueles malditos traidores. desgraçados! Tinham planejado tudo desde o início. Deveria ter percebido quando aquele caçador de classificação principal se ofereceu para levá-los juntos para a missão. Daí eles pegaram tudo e os abandonaram aqui, com a horda de monstros. Meu O Tyrone Deus! perguntou se tem algum jeito dele recuperar esses equipamentos para eles. Eles precisam voltar para a Terra. E ele deve saber o que acontece Faz se humanos sentido. ficarem expostos por muito tempo à energia demoníaca. É explicado que o tempo que um caçador pode durar dentro do mundo demoníaco varia de acordo com o seu nível de despertar. Se o caçador não voltar para se Justo. purificar a tempo, ele morre. E é claro que eles pediram Caralho. ajuda pro Chon. Eles tinham de voltar para casa. E somente com seu olfato ele encontrou seu alvo. Porra, E pulou dali o como cara é se fosse um brabo. míssil. Enquanto isso, lá E todo mundo viu o botico do Prota. Lembrando que o Prota não tem nenhuma roupa íntima, é só o casacão em cima dele. Então, todo mundo fato, vendo este ele ângulo encontrou daqui, seu alvo. E pulou dali como se fosse um olha este ângulo. Todo mundo viu o botico do Prota. Certeza. míssil. Enquanto isso, lá estava a Quimera Robô. Estava no penhasco, analisando aquele lugar perigoso. E os caçadores se aproximaram do robô, dizendo que ele estava encurralado. Era a chance de pegá-lo. Mas o robô falou que se é perigoso, deve eliminar. Quando o Chon chegou, já era um pouco tarde demais. Parece que ou os caçadores morreram ou fugiram. Mas lá estavam todos os Morreram. equipamentos jogados como Ó, se se fossem morreram. lixo. E ele pensou que talvez essa Quimera tenha lutado enquanto mudava de forma. Aquele caçador de antes explicou para o Chon como era essa Quimera. Era um robô feito de um tipo de metal líquido. Podia mudar a sua Oxi! forma livremente. Só que o material é muito Igual o Zenin. Zenin não, Zenin é Jujutsu, é Zenith. Igual o manhwa do Zenith. Esse manhwa é muito bom. Pra quem não sabe, é aquele murim que foi para o espaço. Esse aí que todo mundo gosta no canal. claro. Então o robô é pequeno, do tamanho de uma criança ou de um cachorro grande. E o Chon se perguntou se uma criatura mecânica lidou com 5 caçadores de rank B sozinho. Deu pra ver, Isso é né? impressionante. Forte. Enquanto isso, os outros 2 caçadores estavam perdendo a esperança. Seus corpos Será que todos os países vão aleatoriamente para esses portais? Então, se, tipo, uma pessoa de Portugal pode ir para o mesmo lugar de uma pessoa do Brasil, ao mesmo tempo o portal pode aparecer do lado, tipo o que acontece, tipo, como é que é explicar? Com o Nether no Minecraft, que o lugar representa um certo lugar, mas mais perto do que na realidade. Não sei se deu para entender o que eu quis falar, mas é isso. corpos estavam sendo contaminados com energia demoníaca. Mas então o Chon apareceu. Um milagre Vai vivo, curá-los? com todos os equipamentos dos caçadores. E o Tyrone pediu por favor, para salvá-los. E o Chon pensou que é verdade, né? Eles não estão com a pedra de portal dele. E o caçador até ofereceu 20 milhões de won pra salvar Não a sua precisa. vida. E o Chon pensou que não precisa de nenhum dinheiro agora. Mas talvez seja útil. Mas os materiais aí dentro, ou se precisa, né? Tem umas cobertas já e o Prota pode ajudar. Se papo tem umas roupas extra, isso seria bom Ele demais. voltar pra Terra. Então ele aceitou. Daí ele quebrou a pedra de portal pra criar o portal. E o Tyrone falou que nunca vai se esquecer disso. Isso enquanto ele resgatava o seu amigo que tava muito mal e ferido. E o Chon perguntou se uma pedra de portal é por volta de 200 mil, não é? O caçador falou que não. Hoje em dia tá lá pra 1 milhão. Por quê? O Chon falou que o Tyrone pagou demais por um serviço desse. Então ele vai retribuir de verdade. Ele infundiu a sua enorme mana no corpo do cara que tava ferido. A infusão de mana é algo que até caçadores de rank A hesitam em fazer. Se a mana se colocar e se enredar, o núcleo de mana pode se quebrar, matando ambas as pessoas envolvidas. Mas a infusão que o Chon fez foi perfeita. Toda a energia demoníaca Ô, deles louco, dois foi brabo. purificada. E o cara falou que eles estão a salvo, Mas o Tyrone tava apavorado, o zóio dele tava saltando pra fora do crânio. E enquanto os caras reverenciavam Mas aqueles 100 reais, aquela que saiu de onde, e porra, muito bom. agradeciam por salvarem suas vidas, o Chon tava metendo o pé. E o Tyrone se perguntou, quem diabos é esse cara? E quando o Chon fez O protagonista é que tu vai acompanhar no vídeo do Kawan Manhwa, porque aqui o Manhwa acabou. E sim, eu vou terminar o Manhwa logo no inicinho pra tu ir ver o resto no canal deles, pô. Vai lá, eu tô falando, eu gravei este vídeo apenas pra tu ir lá ver. Vai lá, desgraça, vai lá. Eu confio em ti. Tu és uma boa pessoa, tu vai ajudar o canal do Kawan do Manhwa. Por favor, vai lá. Vê lá o vídeo. Se puderes ver 2 vezes, vê 2 vezes. O que eles precisam agora é tempo de visualização. E esse tempo de visualização demora muito. Eu aqui no canal, vou dar uma curiosidade, demorei 3 meses para conseguir. Por favor, quanto mais rápido conseguires, mais rápido o Kawan vai poder monetizar os vídeos e começar a ganhar dinheiro com os vídeos. Isso é importante para a desgraça. Por favor, vai lá e clica lá naquele vídeo, por favor, isso ajuda demais o canal, ajuda o Kawan Manhwa. Agora, eu esqueci o nome, desgraça, vamos lá.
Irmão, vai lá. Este canal aqui. Se tu não vir esta mulher aqui que foi feita por IA, vai lá. Ajuda os caras. Ajuda, por amor de Deus. Os caras merecem, são brabos. Eu até queria continuar a fazer react do manhwa porque tá bem legal. Tô curtindo. Mas no futuro, quando sair uma segunda parte, talvez. Por agora, não vai dar. O que importa é que o vídeo ficou legal. Muito obrigado, Kawan Manhwa, por fazer este vídeo maravilhoso. Na verdade, HB, porque o HB que narrou. Muito obrigado aos editores. Torço o máximo para que tudo dê certo. Boa sorte a todo mundo. Que esteja tudo certo com vocês. Se precisarem de alguma coisa, é só mandar mensagem. Se este react por algum motivo atrapalhou vocês, eu posso apagar sem problema nenhum. Só mandarem um comentário que eu apago na hora. É isso, espero que tenham entendido. Por favor, vai logo para este vídeo aqui, desgraça. Eu até tive o prazer de colocar aqui o link. E também tá aqui o canal. Se quiser ir para o canal, só te inscrever, também já ajuda muito. Por favor, vai lá. Vai lá. É isso.